Quando eu era criança, fui criado na zona rural de Wisconsin. Não havia quase nada para fazer. Se você gostava de olhar para árvores e plantações e ter muito tempo sozinho, esse era o lugar ideal. Saí de lá assim que consegui um carro e dinheiro suficiente para me mudar. Não sou um odiador da natureza ou algo assim, mas prefiro estar perto de uma grande cidade qualquer dia. Meus pais não possuem mais aquela propriedade. Eles a venderam há 5 anos, mas para descrever, era uma propriedade de 4 hectares. A casa em si era bem grande e havia um galpão nos fundos. Eu tinha 14 anos quando isso aconteceu. Meus pais frequentemente me deixavam sozinho nessa idade. Eles confiavam em mim, porque amadureci cedo e tinha responsabilidades na propriedade. Era um fim de semana e eu estava jogando GTA no meu PS2 na sala de estar, quando, de repente, um estrondo metálico alto veio do lado de fora, em algum lugar no quintal. Imediatamente corri para todas as janelas que pude, para olhar para fora e ver se via algo. Não vi nada até chegar à janela que dava para o galpão nos fundos. A porta estava completamente aberta. Fui imediatamente pegar o rifle no armário e saí. Fiz minha presença ser conhecida gritando: "Quem está aí?", mas sem sucesso. Quando cheguei à porta, fiz questão de dizer que tinha uma arma antes de olhar para dentro. Havia um monte de coisas lá, desde o cortador de grama até o quadriciclo e inúmeros itens de cuidados com o gramado. Alguém poderia estar escondido atrás de qualquer uma dessas coisas. Mesmo sendo uma criança, não me assustava facilmente, mas naquele momento fiquei muito inquieto. Então, fechei a porta do galpão e voltei para dentro da casa. Tranquei a porta e fiquei sentado à janela por um longo tempo, observando o galpão, esperando que a porta se abrisse a qualquer momento. Aquela porta era pesada e impossível de abrir sozinha. Era simplesmente um fato que alguém veio e a abriu. Se ainda estavam dentro do galpão, eu não tinha certeza. Decidi ligar para meu pai e pedir sua opinião. Fui à cozinha, ao telefone fixo, e liguei para o celular do meu pai. Ele não atendeu, então deixei uma mensagem de voz. Isso foi na época em que você ainda tinha que deixar uma mensagem de voz para alguém, porque enviar mensagens de texto não era comum. Depois disso, voltei a sentar ao lado da janela, mas agora liguei um programa de TV no fundo, para tornar isso menos monótono. Levei o telefone comigo. Eu provavelmente estava prestes a desistir quando ouvi rangidos vindos do andar de cima. Meu coração subiu para a garganta. Tive que me perguntar a grande questão. Estava me preocupando à toa? Ou havia alguém aqui? Tinha uma mentalidade de cachorro de guarda. Mesmo que eu não amasse aquele lugar, via como meu, da minha família. Eu tinha que protegê-lo, mas estava fora do meu alcance. Peguei o rifle novamente e subi as escadas. Não disse nada. Gritar só faria um intruso potencial saber que eu o ouvi. Cheguei ao topo da escada e acendi a luz do corredor do andar de cima. Havia 5 portas para abrir, todas fechadas. 4 levavam a quartos, uma ao banheiro. Cada porta tinha uma fresta grande o suficiente para permitir que você visse embaixo. O rangido no teto que ouvi momentos antes vinha do lado da casa onde ficava o quarto dos meus pais. Então me ajoelhei e olhei por baixo da fresta da porta e vi 2 pés descalços virados para o outro lado da porta. Senti meu estômago se revirar. A realidade da situação se tornou muito mais real e percebi que não estava preparado para ameaçar ou, Deus me livre, atirar em alguém. Levantei e rapidamente desci as escadas e me escondi no banheiro para ligar para meu pai. Ele ainda não atendeu. Deixei outra mensagem de voz
E então liguei novamente, e novamente ele não atendeu. Ele deve ter deixado o telefone em algum lugar. Finalmente liguei para o 190, como deveria ter feito imediatamente, e sussurrei no telefone o tempo todo, detalhando exatamente o que estava acontecendo. Me disseram para ficar quieto no banheiro e não dizer uma palavra. Ouvi passos descendo as escadas e depois se aproximando da porta do banheiro, como se quem quer que fosse soubesse que fui direto para o banheiro. Os passos pararam do lado de fora da porta e houve uma breve pausa antes de uma voz profunda dizer: "E aí, garoto?" Ainda me lembro da voz e dessas palavras tão vividamente. Se ouvisse essa voz hoje, ainda a reconheceria imediatamente. Eu quase queria chorar de tanto medo que estava. Desobedeci ao que o operador me disse e falei. Disse em voz alta e clara: "Estou ao telefone com a polícia agora e tenho uma arma." Coloquei o operador no viva-voz enquanto ela perguntava se estava tudo bem. O homem tentou abrir a porta e, quando percebeu que estava trancada, ouviu-se afastar. Ouvi os passos sumirem no silêncio e depois o som de uma porta batendo. Era o som da porta dos fundos. Tenho certeza de que suspirei aliviado e, a partir daí, esperei a chegada da polícia. Tenho certeza de que suspirei aliviado e, a partir daí, esperei a chegada da polícia. Quando chegaram, senti como se 1 milhão de quilos tivessem sido tirados dos meus ombros. Após uma inspeção minuciosa da casa, por dentro e por fora, confirmando que o homem havia ido embora, eles perguntaram se havia algum outro lugar onde eu pudesse ficar naquela noite. E eu disse que sim, na casa do meu tio. Entramos em contato com meu tio, que veio e falou com a polícia, e depois me levou para a casa dele. O que mais me assombra é que foi minha culpa. Poderia ter evitado isso. Deixei a porta destrancada quando fui ao galpão para investigar. Claramente foi quando o homem simplesmente entrou na casa. Mesmo com um rifle nas mãos, não me sentia seguro. Foi realmente a experiência mais horrível da minha vida. Eu tinha 18 anos quando meus pais foram para uma viagem de aniversário de uma semana. Minha irmã já tinha se mudado a essa altura, então tive que cuidar da casa. A propriedade dos meus pais é cercada por bosques e uma estrada de terra que leva à estrada. A estrada é uma rua tranquila, com propriedades de tamanho igual ao longo dela, todas separadas por uma distância considerável. Então tem uma sensação de isolamento. Todos na cidade se conhecem. Você vê rostos familiares o tempo todo, principalmente no posto de gasolina, no mercado, nos bares, o que descobri alguns anos depois, quando comecei a frequentá-los. Falando em postos de gasolina, a história começa um dia enquanto meus pais estavam fora. Eu estava no posto de gasolina enchendo o tanque quando um Jeep Cherokee preto parou na bomba ao lado da minha. Um homem com um cavanhaque saiu, me cumprimentou e começou a encher o tanque. Naquela cidade, era normal estranhos se cumprimentarem assim. Ele trancou o bico da bomba e depois andou até o meu lado e disse: "Com licença, você sabe como chegar à interestadual daqui?" Eu o ajudei da melhor forma possível. Ele pegou um bloco de notas e começou a anotar as direções que dei. Muito estranho ele não fazer isso no celular, como qualquer outra pessoa faria. Ele me agradeceu e perguntou se eu era da área. Eu disse que sim. Cresci lá. E ele disse que era de fora da cidade, mas não especificou de onde. Em seguida, perguntou se eu morava sozinho, e eu disse que não. Falei que estava sozinho durante a semana porque meus pais estavam fora. Naquele momento ele fez uma pergunta muito desconfortável. "Você fica com medo de ficar sozinho numa casa tão grande?" Sua pergunta me pegou desprevenido. Disse que não porque temos um sistema de segurança. O estranho riu e disse: "Isso é bom."
Terminou de encher o tanque e se despediu com um "Tome cuidado, jovem", e entrou no Jeep. Logo depois, terminei de encher meu tanque e voltei para casa, mas não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. A noite seguinte foi assustadora. Por volta da meia-noite, estava assistindo TV, quando um forte golpe na porta da frente me assustou. Fui à porta perguntar quem era, mas não houve resposta, apenas mais um golpe na porta. Tive que ir buscar minha pistola no meu quarto, e então voltei à porta e abri um pouco para ver quem estava lá. Abri só o suficiente para ver se o estranho estava ali, mas a noite escura e o alpendre coberto dificultavam a visão. O estranho golpeou a porta novamente, e então abri a porta e apontei a arma para fora, gritando: "Quem é você e o que quer?" A única resposta foi o som de alguém correndo pela varanda e descendo as escadas. Fechei e tranquei a porta e liguei para a polícia. Os policiais disseram que provavelmente era um trote e para manter as portas trancadas. Eles também disseram que estariam patrulhando a área. Algum tempo depois, houve outro golpe na porta da frente. Dessa vez peguei a pistola, fui à porta e disse que ia chamar a polícia. Mas, assim que abri a porta, ouvi passos rápidos e vi uma figura escura correndo para o bosque. Não consegui ver seu rosto, mas estava claro que alguém estava tentando me assustar. Naquela noite, não consegui dormir bem. Fiquei acordado, vigiando a casa, e no dia seguinte fui ao escritório do xerife relatar o incidente. Eles prometeram aumentar a patrulha na área e me tranquilizaram. Os dias seguintes foram tranquilos e comecei a me sentir mais relaxado. Mas na noite anterior à volta dos meus pais, tive outro encontro. Estava deitado na cama quando ouvi passos do lado de fora da janela do meu quarto. Peguei a pistola e liguei para a polícia. Eles disseram que viriam imediatamente. Olhei pela janela, mas estava muito escuro para ver claramente. De repente, ouvi a porta da frente ser aberta e passos na casa. Meu coração disparou enquanto me escondia no armário, ligando para o 190. Disse que havia alguém dentro da minha casa. Fiquei em silêncio, ouvindo os passos se aproximarem do meu quarto. Quando os passos estavam quase na porta do meu quarto, ouvi sirenes ao longe. O intruso pareceu perceber e saiu correndo.